Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva! Pessoal, vamos resolver a questão 25 da prova de Física do vestibular seriado da UPE, processo de ingresso 2022, terceira fase, o SSA 3. Aí está a questão, vamos ler com cuidado. Duas partículas carregadas, Q1 igual a menos 8 vezes 10 a menos 9 coulomb e Q2 igual a mais 8 vezes 10 a menos 9 coulomb, são colocadas fixas a uma distância de 1 metro uma da outra, uma distância d igual a 1 metro uma da outra. As localizações A e B estão a 40 centímetros e 60 centímetros da origem onde se encontra a carga Q1. Qual o valor da diferença de potencial em volts entre os pontos A e B? VB menos VA. Então, na verdade, ele quer a diferença de potencial entre B e A, né, meus amigos? Vamos dar um desconto aí para a prova. Então, quanto vale VB menos VA? O que é que você vai precisar? Vamos lá juntos, tá? Devagarzinho. As cargas estão aqui e tem uma particularidade que vai te ajudar na resolução. Você fazer uma conta menor. Você nota que as cargas são diferentes, mas em módulo elas são iguais, tá? Então aí estão as cargas Q1. Menos 8 vezes 10 a menos 9 coulomb, Q2 mais 8 vezes 10 a menos 9 coulomb, certo? Q1 está no ponto aqui chamado de origem e Q2, veja que ele disse que as cargas estão separadas de 1 metro, tá? A distância entre as cargas é de 1 metro. Outro detalhe é que ele fala que os pontos A e B estão a 40 e 60 centímetros dessa carga Q1. 40 centímetros e 60 centímetros. Aí qual que é a vantagem disso, pessoal? É que quando você vai calcular o potencial gerado por cada carga, tanto em A como em B, você vai usar potencial gerado por uma carga pontiforme num certo ponto, K, constante eletrostática, que foi dada no início da prova, vou anotar aqui, 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, estava lá no início da prova. Então, repetindo, potencial gerado por uma carga pontiforme num ponto P é K, a carga, constante eletrostática, a carga, sobre a distância da carga até o ponto. A constante eletrostática, a carga geradora do potencial e a distância dessa carga até o ponto. Qual que é a jogada aqui? Você vai perceber que quando se fala do ponto A, vamos organizar aqui, a distância da carga 1, olha, organiza a resolução. A distância da carga 1 para o ponto A, da carga 1 até o ponto A, 40 centímetros. Mas veja que a distância da carga 2 até esse ponto, como a distância entre as cargas é de 1 metro, ou seja, 100 centímetros, da carga 2 até o ponto A é 100 menos 40 vale 60 centímetros, certo? O que eu fiz? A distância da carga 1 até o ponto A, a distância da carga 2 até o ponto A, ok? O que mais? Vamos para o ponto B. A distância da carga 1 até o ponto B é 60 centímetros. Distância da carga 1 até o ponto B, 60 centímetros. E como, de novo, repetindo, ó, como a distância entre as cargas é 1 metro, ou seja, 100 centímetros, e o ponto B está a 60 centímetros da carga 1, ele está a 40 centímetros da carga 2. A distância da carga 2 ao ponto B vale 40 centímetros. Qual que é a particularidade que eu quero que você fique atento? Veja que 40 centímetros é a distância da carga 1 para o ponto A, mas também é a distância da carga 2 para o ponto B. 60 centímetros é a distância da carga 2 para o ponto A, mas é a distância da carga 1 para o ponto B. Isso vai te ajudar na resolução. Veja por quê. Eu vou calcular o potencial do ponto A primeiro, certo? Quais são as cargas que geram potencial no ponto A? As cargas 1 e 2. E o potencial resultante no ponto A, como você sabe da parte teórica, é a soma algébrica dos potenciais gerados pelas cargas 1 e 2. Então vai, para organizar a resolução, o ponto A. O potencial no ponto A é o potencial gerado pela carga 1 no ponto A, mais o potencial gerado pela carga 2 nesse mesmo ponto, certo? Esse é o potencial do ponto A. Mas aí veja, vou repetir aqui embaixo a equação do potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme. V é K, Q sobre D. Vamos fazer a conta para
o potencial gerado pela carga 1 no ponto A, tá certo? Vamos fazer juntos. O potencial gerado pela carga 1 no ponto A, depois a gente substitui aqui. O potencial gerado pela carga 1 no ponto A é K, foi dado na prova, 9 vezes 10 a nona. A carga 1, potencial gerado no ponto A pela carga 1, tem que usar a carga 1, né? A carga 1 lá em cima, menos 8 vezes 10 a menos 9. Menos 8 vezes 10 a menos 9, sobre, para achar o potencial em volts, pessoal, como a constante eletrostática está no sistema internacional, Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Como a carga está em coulomb, a distância deve estar em metro. Eu estou falando do potencial da carga 1 no ponto A. Eu preciso da distância da carga 1 até o ponto A. A distância da carga 1 até o ponto A está aqui, 40 centímetros, passando para metro, 0,4 metros, certo? Esse menos vem aqui para frente, o potencial do ponto A é menos, né? Mais vezes menos, menos. Veja se você gosta disso. 8, se fosse por 4, daria 2. Como é por 0,4, dá 20, certo? Aí ficamos com 10 a menos 9, com 10 a nona já era. E o potencial do ponto A vai ser menos, que já está aqui, 9 vezes 20, 180 volts. Eu já encontrei o potencial gerado pela carga 1 no ponto A, certo? Eu estou encontrando o primeiro potencial elétrico no ponto A. Aí veja, atenção. Quando você pensa nessa equação, V igual a K, Q sobre D, você percebeu que em módulo a carga de 1 e 2 é igual? A diferença é que a carga 2 é positiva, então o potencial gerado por ela é positivo. Em módulo, o produto K vezes Q é igual. Qual que é a diferença, então? É que a carga 2 está a uma distância do ponto A diferente. Então, as variáveis são para calcular esse potencial, para não fazer a mesma conta de novo, pessoal. Deixa eu aparecer aqui, eu não gosto de fazer a mesma conta 2, 3 vezes na resolução. Quando você faz a mesma conta várias vezes, desconfie que você está fazendo conta desnecessária. E outra coisa, você quer treinar física ou quer treinar matemática básica? Você quer treinar física. Então, pense mais, calcule menos. Se você pensar comigo, você não vai repetir a mesma conta que te levou a achar esse menos 180. Como é que você vai fazer isso? Você não vai fazer essa conta, esse K aqui sobre D de novo, não. Você vai pensar assim, como as variáveis, quando eu comparo o módulo da carga 1 e a constante eletrostática, que é igual, as variáveis ficam V e D. Estão numa relação inversamente proporcional. V inversamente proporcional a D. Vamos pensar em quem é a distância da carga 1 para o ponto B. A distância da carga 1 para o ponto B vale 60 centímetros. Aí veja o que eu vou fazer para ver se você gosta, tá? Se você não gostou, você pode fazer a conta tudo de novo aqui, mudando a distância. Eu acho que isso não é aprender física, então vamos juntos. A distância da carga 2 ao ponto A, ela vale quanto? Ela vale 60 centímetros. Veja, se eu dividir a distância da carga 2 ao ponto A pela distância da carga 1 ao ponto A, eu estou dividindo 60 por 40. Aqui cai fora, e a distância da carga 2 ao ponto A sobre a distância da carga 1 ao ponto A, simplifica aqui, fica 3 meios. Logo, a distância da carga 2 ao ponto A é 3 meios a distância da carga 1 ao ponto A. Só que como o potencial gerado, veja lá, como o potencial gerado é inversamente proporcional à distância, se a distância está se multiplicando por 3 meios, o potencial vai se multiplicar pelo inverso, que é 2/3. Isso é só para você não fazer a mesma conta várias vezes. Então, o potencial gerado pela carga 2 no ponto A, primeiro, é positivo, porque a carga geradora é positiva. E ele vai ser 2 vezes 3, porque se a distância é 3 meios, o potencial é 2/3, vezes o potencial gerado pela carga A. Veja o que eu estou te falando. Se a distância é 3 meios, o potencial é, veja, aqui ó, potencial e distância inversamente proporcional. Como a distância é 3 meios, o potencial é 2/3. Lembrando-se que aqui é em módulo, porque a carga 2 é positiva, então fica 2/3 de 180, 180 por 3, 60, que vezes 2, o potencial gerado pela carga A é
mais 120 volts. Vou aparecer de novo aqui. Se você não gostou, você achou, mas é complicado. Veja, porque você está ainda inseguro em fazer esse tipo de raciocínio. Ele te ajuda. Ele faz com que você não fique repetindo a mesma conta várias vezes. A outra opção é você aplicar de novo KQ sobre D para essa segunda carga. Você faria K como 9 vezes 10 a nona, a segunda carga como 8 vezes 10 a menos 9, só que vai usar a distância agora de 60 centímetros ao invés de 40, porque para esse ponto A, a distância da carga 2 até o ponto vale 60 centímetros. Aí você vai fazer aquela mesma conta que você fez para a carga 1, vai repetir a conta e vai achar os mesmos mais 120 volts que eu encontrei. Eu preferi assim, certo? Com isso, pessoal, volta aqui, peraí que eu me perdi. Aqui agora, né? Vem aqui para a lousa. O potencial do ponto A é o potencial gerado por 1 em A, mais o potencial gerado por 2 em A. O potencial gerado em 1 por A foi encontrado aqui em cima, volta lá por favor, menos 180 volts. Menos 180 volts. Mais o potencial gerado por 2, mais 120. Então, o potencial do ponto A, menos 180 mais 120, menos 60 volts. Você já tem o potencial do ponto A, certo? Calma, calma. Wendel, vai ser complicado demais, eu vou ter que fazer tudo de novo. Vai não, cara. Agora é que vai ficar fácil, se você pensar. É agora que o diferencial de entender o que está acontecendo e não ficar fazendo conta feito um compulsivo que vai fazer a diferença. Você não vai mais de novo fazer aquela conta KQ sobre D, não vai precisar. Veja por quê. Vamos analisar juntos aqui. Agora tem que pensar comigo, tá? Para o ponto B, eu vou escrever aqui, para o ponto B, tem que se concentrar. Eu preciso encontrar o potencial resultante no ponto B, que é a soma dos potenciais gerados pela carga 1 no ponto B, mais o potencial gerado pela carga 2 no ponto B, certo? Só que agora, pessoal, vai ser mais rápido. Por quê? Vamos pensar em quem é o potencial gerado pela carga 1 no ponto B? Vem aqui para as distâncias. Vem aqui para as distâncias. O potencial gerado pela carga 1 no ponto B, você tem que prestar atenção nessa setinha aqui, tá? O potencial gerado pela carga 1 no ponto B depende de uma distância de 60 centímetros. Só que você já fez um cálculo de potencial com a distância de 60 centímetros. Foi o potencial gerado pela carga 2 no ponto A. Quanto foi o potencial gerado pela carga 2 no ponto A? Foi mais 120 volts. Nesse cálculo, você levou em conta que distância? O potencial gerado pela carga 2 no ponto A, você levou em conta 60 centímetros, que vai ser os mesmos 60 centímetros para o potencial gerado pela carga 1 no ponto B. Como em módulo as cargas 1 e 2 são iguais, em módulo esses dois potenciais são iguais. A diferença é que como a carga 1 é negativa, o potencial vai ficar negativo. Então o potencial gerado pela carga 1 no ponto B vai ser o potencial gerado pela carga 2 no ponto A, com sinal contrário. Qual que é o potencial gerado pela carga 2 no ponto A? Mais 120. Então, o potencial gerado pela carga 1 no ponto B é menos 120. Mas, vai repetir esse raciocínio agora comparando o potencial gerado pela carga 2 no ponto B. Vamos lá. O potencial gerado pela carga 2 no ponto B depende de 40 centímetros. Como também dependeu de 40 centímetros o potencial gerado pela carga 1 nesse ponto. Opa! Em módulo as cargas são iguais. O módulo da carga é igual. A distância é igual. O módulo do potencial é igual. Só que como as cargas têm sinais opostos, eu troco o sinal. Eu estou te falando que o potencial gerado pela carga 2 no ponto B vai ser o potencial gerado pela carga 1 no ponto A com sinal contrário. Quanto é o potencial gerado pela carga 1 no ponto A? Menos 180? Então aqui vai ser mais 180. Com isso, o potencial de B é menos 120 mais 180 é mais 60 volts. Você acaba de encontrar o potencial de B e já tinha encontrado o potencial de A. Vamos destacar. O potencial de A, potencial gerado pelas cargas 1 e 2 no ponto A. O potencial de B, o potencial gerado pelas cargas 1 e 2 no ponto B. Agora você vai fazer o que ele quer. Ele quer que você faça a diferença de potencial entre B e A. Ele quer VB menos VA. VB vale mais 60, menos VA, que vale
menos 60. Veja que VB menos VA, mais 60, menos com menos mais 60, 120 volts é o potencial, a diferença de potencial entre B e A é VB menos VA. 120 volts, onde é que isso se encontra? Isso está na letra E, VB menos VA, letra E. Pessoal, deixa eu insistir aqui com você. O que eu percebo é que a outra maneira de resolver é você fazer a mesma conta 4 vezes. É você usar KQ sobre D 4 vezes. Você vai usar KQ sobre D para carga 1 para o ponto A, para carga 1 para o ponto B. Depois KQ sobre D para carga 2 para o ponto A. KQ sobre D para carga 2 no ponto B. Você faz a mesma conta 4 vezes. Nesse momento você só está treinando fazer conta. Depois, aí sim, encontrados esses potenciais, da carga 1 no ponto A, da carga 2 no ponto A, você encontra o potencial resultante no ponto A somando algebricamente. Da carga 1 no ponto B, da carga 2 no ponto B, você encontra o potencial no ponto B fazendo a soma algébrica. E depois faz VB menos VA. É uma maneira de resolver, mas veja, do meu ponto de vista, como professor de física, com 35 anos de experiência em dar aula de física, eu percebo que o estudante que treina muita conta, ele se afasta da intimidade sobre o conteúdo. Por isso que eu preferi resolver dessa maneira. A princípio você acha mais complicado porque você está fugindo daquela rotina que é só fazer a conta. Mas insista nisso. Pode confiar que se você for por esse caminho, cada vez mais íntimo da física você ficará, tá bom? Vou ficar aqui em cima agora, para a gente se despedir. Vou deixando o desejo de um excelente estudo, aquele forte abraço, até a próxima aula.